Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Greguol, eu sou docente da Universidade Estadual de Londrina, sou professora dos cursos de graduação e pós-graduação em Educação Física na Universidade Estadual de Londrina, e eu tenho o prazer hoje de estar aqui apresentando a conferência especial número 4, do professor José Maria Santarém. Ele vai tratar aqui sobre o tema de grande interesse, treinamento resistido nas doenças e fragilidades musculoesqueléticas. O professor José Maria Santarém, ele é médico, fisiatra e reumatologista, ele é doutor em medicina pela Universidade de São Paulo, professor da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Instituto Biodelta, e também ele é consultor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte. Professor Santarém, em nome da organização do evento, eu agradeço imensamente a sua participação e tenho certeza que vai ser um momento de aprendizado muito grande para todos os nossos congressistas, e a palavra é sua. Novamente, muito obrigada. Muito obrigado, professora Márcia, pela apresentação, pela companhia nessa oportunidade. Eu quero agradecer ao professor Edilson pelo convite e quero externar a todos a minha satisfação de poder participar de um evento como esse, onde nós vemos tantos profissionais de altíssimo nível estudando todas as áreas, mas particularmente naquilo que me toca, o exercício resistido. Isso, para mim, é muito gratificante, sabe, doutora Márcia e todos, porque eu vivi uma época, na década de 60 do século XX, em que o treinamento com pesos era muito mal visto, tanto na educação física quanto na medicina. Na época, eu era um adolescente nadador. O meu técnico não permitia que treinasse com pesos. Havia o receio de prejuízo ao desempenho. Na área da medicina, então, a situação era grave, porque treinamento com pesos fazia mal para tudo. Por outro lado, foi isso que me motivou a fazer medicina, estudar efeitos do treinamento resistido na saúde das pessoas. Felizmente, a situação hoje mudou totalmente, né? Então, um exemplo disso é um congresso como esse, com tantos jovens pesquisadores de alto nível estudando com profundidade o treinamento resistido. Então, isso é muito gratificante. Sem falar na aceitação da população, né? Hoje, musculação e corrida são as atividades mais praticadas no mundo em termos de condicionamento físico. Já nessa época que eu me refiro, as academias eram porões, frequentados por pessoas mal encaradas. Mas superamos tudo isso e, felizmente, a situação mudou. Bem, eu vou compartilhar minha tela para a gente poder desenvolver o assunto proposto, né? Bem, então, o nosso assunto hoje é o exercício resistido nas afecções e fragilidades musculoesqueléticas. O exercício resistido tem sido lembrado nessas situações basicamente por 3 razões. Pela eficiência em promover adaptações úteis, né, terapêuticas, no caso, pela segurança, em função das fragilidades, e pela possibilidade de adaptações para todas as limitações que as pessoas possam ter. Então, o treinamento resistido é lembrado nas situações de fragilidade por todas essas características. Fazendo algum comentário sobre as situações de fragilidade, né? Uma delas é o envelhecimento, pelos processos degenerativos. A outra é a imaturidade. Então, por razões opostas, crianças e idosos apresentam uma situação de fragilidade. Gestação é uma situação passageira, mas enquanto perdurar, a mulher está numa situação de fragilidade musculoesquelética, né? Doenças crônicas em geral, e não podemos esquecer da constituição individual. Existem pessoas com constituição frágil, com biotipo ectomorfo, ossos frágeis, articulações frágeis, ligamentos frágeis,
tendões e músculos mais frágeis. Então, essas pessoas, por constituição, elas não suportam grandes sobrecargas. Então, é uma situação de fragilidade também, que independe da idade, é biotipo individual. Falando um pouquinho sobre o envelhecimento, eu queria chamar a atenção para algumas coisas, né? O envelhecimento não é um problema do idoso. O idoso já envelheceu. O envelhecimento começa a rigor quando nascemos, não é? Mas até a maturidade predominam os processos anabólicos de formação das estruturas. Mas após a maturidade, após os 25, 30 anos, predominam os processos de desgaste, né, que são chamados processos degenerativos. E a magnitude desses processos degenerativos é de natureza genética. Então, existem pessoas aí na faixa dos 30 anos que apresentam importantes processos degenerativos e são adultos jovens, muito longe da velhice, mas já apresentam processos degenerativos importantes, né? Hérnias de disco, tendinopatias graves com tendência para rupturas e até artroses mais avançadas com idades precoces. E essas pessoas não fizeram nada de errado para que isso acontecesse, elas apenas tiveram uma genética desfavorável. Nesse sentido, eu também queria chamar a atenção, porque muitas vezes nós observamos pessoas idosas que praticam exercícios com bastante intensidade, competitivos, não é? E nós ficamos com aquela ideia de que a pessoa chegou nessa condição por força de vontade. É claro que sem força de vontade não se chega numa condição competitiva com idades avançadas, então é preciso que haja motivação. Mas não é o único fator. Na realidade, essas pessoas tiveram muita sorte de não ter precocemente na vida um processo degenerativo que o afastasse da prática esportiva. Essas pessoas, nós não, com esses processos degenerativos, nós não encontramos nas academias, nos clubes, nas praças esportivas. Nós encontramos nos consultórios médicos. E essas pessoas, muitas vezes, angustiadas, porque gostam de esporte, querem praticar e simplesmente não conseguem mais. Então, essas pessoas, elas precisam ser orientadas, elas precisam saber que os exercícios resistidos é um tipo de atividade que ela pode fazer, porque permite adaptações para as suas fragilidades e ainda mais com efeitos desejáveis para que ela possa melhorar a sua condição física. Essa situação é muito frequente. Pessoas que não conseguem sequer caminhar, como é que vão fazer atividades habitualmente praticadas do ponto de vista esportivo, não é? Então, o exercício resistido se coloca para essas pessoas como uma alternativa, aliás, como a única opção, para elas continuarem tendo atividade física, não passarem a ser sedentárias e poderem até ter a esperança de melhorar das suas condições patológicas. Vamos abordar alguns aspectos da eficiência do exercício resistido nessas situações patológicas, né? Vamos listar alguns aspectos de eficiência e depois eu explico um pouquinho mais cada um deles. Um deles é o fortalecimento muscular, o outro é o alongamento muscular, a vitalização dos tendões, a vitalização das cartilagens, o reajuste de estruturas internas das articulações e a produção de miocinas anti-inflamatórias. São efeitos terapêuticos dos exercícios resistidos. Vamos especificar melhor. O fortalecimento muscular é fundamental para a estabilização dinâmica das articulações, principalmente quando as articulações perderam a estabilização estática, né? Por desgaste das cartilagens, por frouxidão dos ligamentos. Então, surge uma instabilidade, consequente dor, trauma e dor. Então, o fortalecimento muscular é terapêutico, porque estabiliza essas articulações.
Existem pessoas que, mesmo sem desgastes nas cartilagens, apresentam dor articular e não se encontra nos exames subsidiários, ressonância, etc., sinais de patologia, quer dizer, de doença. Como é que alguém tem doença, quer dizer, tem dor e não tem doença? A única explicação é sobrecarga. Mas muitas vezes essas pessoas são até sedentárias, magras. Que sobrecarga é essa? É a sobrecarga da vida diária, para quem não tem força muscular. Os músculos protegem as articulações. Se a pessoa tem pouca força muscular, ela tem sobrecarga articular, muitas vezes com dor, e a solução para o seu problema, que não é doença, é uma disfunção, é o fortalecimento muscular. Então, o fortalecimento muscular é muito importante para a funcionalidade e independência das pessoas. O outro aspecto terapêutico, como efeito do treinamento resistido, é o alongamento muscular. E aí vamos explicar um pouquinho melhor. O alongamento na musculação ocorre na contração excêntrica. E a contração excêntrica é o melhor alongamento muscular que nós podemos fazer. O alongamento muscular clássico consiste em colocar as articulações nos seus limites da amplitude e forçar esses limites. Então, nós alongamos todos os tecidos da articulação, incluindo músculo e tendão. Esse é o alongamento clássico. Mas quando as articulações doem, nós não podemos fazer o alongamento clássico. Até podemos, mas em limites muito estreitos, muito suaves, né? Forçou um pouquinho, vem a dor nas articulações. Os exercícios resistidos permitem o excelente alongamento muscular, respeitando as amplitudes que provocam desconforto. Mesmo quando as amplitudes são parciais, a contração excêntrica consegue promover um eficiente alongamento muscular. E isto produz efeitos analgésicos e, claro, que é importante para a funcionalidade das pessoas. Para que isso fique bem claro, durante a contração excêntrica, ocorre uma grande sobrecarga do tecido conjuntivo. As fibras puxam em um sentido, porque a fibra muscular contrai sempre, né? A fibra muscular só sabe contrair, então ela puxa num sentido e o esqueleto puxa no outro sentido, porque a resistência oposta à força do músculo é maior que a força do músculo. Então, apesar da contração, ocorre o alongamento do músculo. No meio desse cabo de guerra está o tecido conjuntivo, endomísio, perimísio, epimísio, tendão, que sofre uma grande sobrecarga nas contrações excêntricas. É por isso que contração excêntrica produz mais dor inflamatória no dia seguinte do treino, não é? Do exercício, da atividade, mas é graças a esta sobrecarga que ocorre uma adaptação útil, que é a proliferação do tecido conjuntivo funcional. Então, musculação, por meio da contração excêntrica, promove um importante alongamento muscular. Um outro efeito terapêutico, vitalização dos tendões, fortalecimento dos tendões. Este é um efeito não recentemente, vamos dizer assim, documentado, né, mas com muitas evidências, e é importantíssimo para nós entendermos os efeitos terapêuticos do exercício resistido nas situações de tendinoses e tendinites. Tendinose é o desgaste do tendão e a evolução da tendinose é naturalmente para tendinite, que pode evoluir para rupturas, né? Isso tudo provoca muito desconforto, dor, né, incapacidade. Bom, o tratamento é exercício resistido, é vitalização dos tendões, particularmente com a contração excêntrica. Então, é um efeito terapêutico importante dos exercícios resistidos. Vitalização das cartilagens, isso também está bem documentado, né? Compressão e descompressão, produzindo embebição de líquidos nutrientes, não é? Tanto nas cartilagens hialinas, né, das articulações sinoviais, como nas fibrocartilagens, como meniscos e discos intervertebrais. Então, vitalização das cartilagens, né?
Um outro efeito, que isso é hipotético, mas se supõe que ocorra, é o reajuste, o estímulo ao reajuste de estruturas internas das articulações, particularmente os meniscos nos joelhos e os discos intervertebrais na coluna. Imagina-se que o movimento adequado, repetitivo, possa promover um reajuste dessas estruturas, contribuindo para o controle sintomático. Produção de miocinas anti-inflamatórias é um outro efeito importante dos exercícios resistidos. Nós estamos habituados a estudar isso do ponto de vista da profilaxia das doenças sistêmicas. E é algo muito importante. Mas também é importante lembrar que quando as pessoas já têm as doenças sistêmicas, essa produção de citocinas anti-inflamatórias contribui para uma melhor evolução das doenças sistêmicas. E estes efeitos também se manifestam nos processos localizados. Então, produzir miocinas por meio do exercício é muito importante. Agora, muitas vezes, nós não conseguimos produzir naquelas articulações afetadas, porque elas estão dolorosas, e a gente não consegue fazer um treinamento adequado. É importante lembrar, então, que temos que fazer exercícios para as articulações rígidas, para os músculos das articulações rígidas, para que haja uma produção sistêmica de substâncias anti-inflamatórias, atuando sistemicamente, mas também nos processos localizados. Muito bem. Foram aspectos, então, citados aqui da eficiência dos exercícios do ponto de vista terapêutico. Mas vamos falar da segurança. Segurança é fundamental. E quando a gente fala em segurança, a gente está querendo dizer adequação de sobrecargas. Porque todo exercício tem sobrecarga, né? Sobrecarga é aumento de função. Todo exercício tem sobrecarga. O que importa é que elas sejam adequadas para a condição física individual. E tanto sobrecargas musculoesqueléticas quanto cardiovasculares. Só para lembrar, as musculoesqueléticas são compressão, tração, torção, impacto, repetições. Muito bem. A segurança dos exercícios resistidos musculoesqueléticas se deve a alguns aspectos que eu vou explicar com mais detalhes. Por enquanto, vou listá-los, né? Exercícios básicos, eu já vou explicar isso. Movimentos lentos, pesos confortáveis, amplitudes confortáveis e esforço submáximo. Então, vamos às explicações. Exercícios básicos. Todo mundo conhece os exercícios básicos da musculação, né? Desenvolvimento supino, agachamento, remadas. Mas o que são esses exercícios? São os movimentos anatômicos do corpo humano, quer dizer, os movimentos mais funcionais do corpo humano. Empurrar para frente, puxar para trás, agachar, levantar, empurrar para cima, puxar para baixo. Então, esses movimentos funcionais do corpo humano deram origem aos exercícios básicos do treinamento com pesos, né? Nestes movimentos, ou nesses exercícios, as articulações estão nas suas posições mais anatômicas, mais seguras, sem sobrecarga de ligamentos, sem sobrecargas capsulares, né? Naquelas posições em que as fibras conseguem trabalhar na sua totalidade. Então, estes exercícios, que são os verdadeiros exercícios funcionais, né? Porque o chamado treinamento funcional faz o oposto, coloca as articulações em posições de vulnerabilidade, com a hipótese de que isso é importante para treinar, quando acontecer, a pessoa está preparada. Eu não vou discutir hipótese, mas o que eu vou afirmar é que estas posições são pouco seguras. E se a pessoa já tem fragilidades, ela precisa de posições seguras. São os exercícios básicos da musculação. Movimentos lentos, sem acelerações e sem desacelerações. Acelerações e desacelerações, movimentos explosivos, são traumáticos para as articulações. As pessoas têm dor, as pessoas que têm fragilidades têm dor quando fazem aceleração ou desaceleração. Então, não podem ser feitos em treinamento. Para os estudos que foram feitos
para testar a hipótese de que exercícios com movimentos explosivos seriam mais adequados para idosos, tiveram que ter o cuidado de excluir da amostra as pessoas que tinham dor. Esses trabalhos não mostraram superioridade, né? E aí, quando eu digo não mostraram, a gente precisa chamar a atenção para uma coisa que é importante quando a gente está lendo trabalho científico. Tem muita coisa que é verdade, mas ela pode não ser importante. Então, não basta ser verdade, tem que ser importante. Então, essa questão, só para dar o exemplo dos movimentos acelerados, né, explosivos, com a hipótese de que isso seria mais útil para desenvolver potência, etc., mesmo que seja verdade, os trabalhos não mostraram que é verdade, mas mesmo que fosse, não daria para aplicar na grande parte da população que tem dor articular. Não serviria para todo mundo. Outro aspecto, pesos e amplitudes confortáveis. Isso é fundamental, né? Sem dor articular imediata ou tardia, eu não me refiro à dor muscular, né? A dor muscular pode existir, tanto na hora como depois, por razões diferentes, mas eu me refiro à dor articular. O exercício provocou dor na hora ou provocou dor depois, alguma coisa não foi adequada, ou foi excesso de peso ou excesso de amplitude. Muita gente, quando vai adaptar exercício para pessoas idosas, pensa só no peso. E a pessoa faz a amplitude que todo mundo faz, amplitude habitual do treinamento. Isso pode ser altamente traumático para articulações fragilizadas. É a amplitude que machuca, não é o peso. Então, a pessoa faz um exercício levinho, com amplitude grande, tem dor, e qual é a conclusão? Musculação não serve para ela. Tem que fazer outra coisa. Mas, na realidade, o exercício não foi bem adaptado, a pessoa esqueceu de adaptar as amplitudes. Com relação à sobrecarga cardiovascular, como é que nós controlamos essa sobrecarga, né? Frequência cardíaca e pressão arterial? Bom, basicamente, o exercício resistido tem uma importante sobrecarga cardiovascular, por ser, aliás, uma importante segurança cardiovascular, por ser um exercício intervalado, já por princípio. Quer dizer, você faz alguns movimentos, frequência cardíaca começa a subir, pressão arterial começa a subir, você para descansar. Aí esses parâmetros começam a diminuir. Aí você faz mais alguns movimentos, começa a subir de novo, pressão arterial, frequência cardíaca, para descansar. Então, o exercício intervalado é sempre mais seguro do que o contínuo do ponto de vista cardiovascular. Começa por aí. Mas o outro aspecto de segurança importantíssimo é que nós controlamos o grau de esforço. E o grau de esforço é muito mais importante do que a seleção dos pesos para a sobrecarga cardiovascular. Eu vou citar aqui o trabalho da professora Sandra Nunes de Jesus, no seu mestrado, junto à Faculdade de Medicina da USP, que está sendo realizado no Instituto Biodelta. A professora Sandra estudou o duplo produto em diversas situações de treinamento. E uma das coisas que ela observou é que já está documentado na literatura, não é, que o duplo produto é menor com mais carga do que com menos carga. Por quê? Porque com menos carga a pessoa faz mais repetições, aumenta mais a frequência cardíaca, né? Então, isso ela documentou e já está documentado na literatura. Mas o aspecto muito importante desse trabalho é que ela documentou que com esforço submáximo, porque o máximo é a falência muscular, né? A contração muscular máxima, né? A falência concêntrica, esse é o esforço máximo. Com esforço submáximo, que interrompe a série antes dessa situação, o duplo produto é muito menor com mais peso. Então, é sempre menor com mais peso, mas se o esforço for submáximo, é muito menor com mais peso. Isso é segurança cardiovascular. Qual é a nossa proposta, né, de conceito de exercício submáximo? Intenso e suave, 2 níveis, né, 2 graus de esforço submáximo, né? O intenso é quando a pessoa interrompe 2 repetições antes da contração muscular máxima, antes da falência.
na escala subjetiva de esforço é o muito difícil. E o submáximo suave, que é o que nós usamos terapeuticamente, é interromper as repetições 4 antes da contração muscular máxima. Na escala subjetiva de esforço é um pouco difícil. Então, com esses esforços submáximos, o duplo produto com mais peso é muito menor do que com menos peso. Eu vou falar um pouquinho das situações particulares que envolvem a nossa instituição, o Instituto Biodelta, que eu coordeno, e que é dedicado ao treinamento resistido. Primeiro, fazer o seguinte comentário. Para estudar efeitos terapêuticos de exercícios, é muito difícil fazer estudos experimentais, controlados e randomizados. Não é impossível, existem alguns publicados, mas é difícil. E eu vou citar por que é difícil. Na maioria das instituições especializadas, a aderência dos participantes é gradual. Então, você não consegue, de antemão, formar grupos para poder iniciar um trabalho com grupo experimental, com grupo controle, etc. Porque a aderência é gradual, as pessoas vão aderindo gradativamente. Segundo, existem considerações éticas para a definição do grupo controle. Se a pessoa procura uma instituição para fazer um tratamento com exercício, não faz sentido você fazer um sorteio e dizer para ela que ela vai ficar no grupo controle sem exercício. Ou então, com um exercício, para comparar com um grupo experimental que faz outro exercício, mas com um outro tipo de exercício para grupo controle, que não é o exercício que ela está motivada para fazer. Quando a pessoa procura uma instituição como a nossa, elas já vêm motivadas para fazer exercício resistido. Alguém falou, vai lá fazer musculação terapêutica. E a pessoa vai. Aí, não, como é que eu vou pôr um outro tipo de exercício? Então, começa a complicar para fazer um trabalho ideal, vamos dizer assim. Não é? Mas a principal razão, eu não sei se é a principal, mas é uma razão importante, porque todas essas são importantes. As pessoas podem ter o mesmo diagnóstico e terem lesões muito diferentes. Então, digamos, só para exemplificar, você pega uma pessoa que tem uma tendinopatia no tendão supraespinal. É o diagnóstico. Você pega um grupo de pessoas com esse diagnóstico. Cada uma vai ter uma lesão diferente, em intensidade, em localização. Então, fica difícil você estudar essas pessoas como se fosse um grupo homogêneo, porque não é um grupo homogêneo. Cada lesão é uma lesão. Então, são as dificuldades que a gente encontra para fazer um trabalho do ponto de vista ideal, metodologicamente. Nós estamos iniciando agora um estudo, eu diria grande, porque são vários braços, um braço para cada diagnóstico mais comum, onde nós estamos começando a aplicar a metodologia quase experimental, que são estudos experimentais de série temporal. Então, qual é a ideia como base dessa abordagem, metodológica? Medidas sequenciais da variável dependente durante uma ou mais intervenções. Então, esse seria o esquema. Nós aplicamos uma intervenção durante um certo tempo, fazemos medida da variável dependente, no nosso caso é dor. Fazemos medida da variável dependente, fazemos uma intervenção e continuamos fazendo medidas da variável dependente. E comparamos a situação primeira com a situação segunda. No nosso caso, na primeira intervenção, estamos utilizando os exercícios básicos da musculação e, na segunda intervenção, acrescentando exercícios complementares. Então, estamos iniciando esses trabalhos, ainda não temos resultados, mas estamos com esperança de que consigamos alguma coisa, algum resultado significante, principalmente porque as pessoas são estudadas individualmente. A pessoa é o controle dela mesma, só que em situações diferentes. Então, nós eliminamos aquela grande variável de confusão da pessoa ter o mesmo diagnóstico com lesões diferentes. Vamos ver onde é que conseguimos chegar com essa abordagem. A gente faz o que pode. Eu queria fazer um comentário, já que estamos falando em metodologia,
que é muito difícil a gente fazer estudos sobre efeitos de exercício e usar um grupo controle, porque a gente não sabe se o grupo experimental tem as mesmas características genéticas do grupo controle. Isso vale para qualquer estudo sobre efeitos dos exercícios. Eu gostaria de lembrar desse trabalho de 2007, 2008, sobre expressão gênica e com o objeto da hipertrofia muscular, mostrando que apenas 25% das pessoas reagem bem à musculação, 50% reagem mais ou menos, e 25% não reagem. Isso para hipertrofia muscular, mas se supõe que seja extensivo a outras situações, a outras variáveis, não é? E a origem dessas diferenças é a ativação gênica. Esse trabalho documentou que a ativação gênica explica essas diferenças. E o mais importante, nos 3 grupos, né, de responsividade, havia homens e mulheres, jovens e idosos. Em outras palavras, existem mulheres idosas que fazem mais hipertrofia do que alguns homens jovens. Então, é muito importante, quando a gente vai fazer um trabalho comparativo com grupo controle e grupo experimental, os cuidados que a gente tem que ter para selecionar o mais possível grupos homogêneos. Mas, do ponto de vista genético, você não consegue fazer isso. Como é que você vai triar a responsividade dessas pessoas? Por isso, as metodologias que utilizam a mesma pessoa em situações diferentes são muito mais confiáveis, porque é a mesma pessoa, ou seja, a mesma genética, em situações diferentes. Então, isso é um comentário geral, porque todos nós estamos interessados no progresso da ciência. Bem, eu vou comentar alguma coisa, então, sobre as condutas que nós utilizamos na nossa instituição. Mas antes eu queria fazer um comentário. Na medicina, as impressões do especialista são consideradas com bastante valorização, porque muitas vezes é a única evidência que nós podemos ter, pela dificuldade de se fazer estudos controlados e randomizados em todas as situações, principalmente para efeitos terapêuticos. Não é? Agora, eu devo lembrar que impressão do especialista também é considerada evidência. É o 4º grau de evidência do NIH. Quer dizer, não é uma impressão por conta de teoria. Quer dizer, imagina-se que alguma coisa vai funcionar por determinado mecanismo. Não é isso. Isso é teoria, é hipótese. Né? Não, impressão do especialista é aquilo que ele observa na prática, só que uma prática não controlada, não adequadamente controlada. Então, a impressão do especialista é considerada evidência, e muitas vezes é a única que a gente dispõe. Né? No caso da nossa instituição, as condutas que nós temos lá foram determinadas por mim, com base na minha experiência pessoal. Né? Agora, é muito gratificante observar hoje que a literatura científica tem endossado essas condutas que foram tomadas antes desses trabalhos demonstrarem que eram as melhores condutas. Mas por quê? Com base na experiência pessoal. Né? Então, no caso da musculação, eu pessoalmente sou praticante há 56 anos. Trabalho com mecanoterapia há 46 anos. Fui dirigente das federações de culturismo durante 35 anos. Então, convivi com atletas numa época em que muitos competiam sem droga. Então, vivência de treinamento, né, de observação, de participação, de debates, de troca de ideias. Né? E essa situação é habitual em qualquer área do conhecimento. A experimentação não controlada, ou seja, o senso comum, ele vem antes dos trabalhos científicos. Não é? As pessoas vão experimentando as coisas
vão vendo o que funciona, o que não funciona, vão separação, vão formando consensos, e, geralmente, quando surgem os trabalhos científicos, eles vêm confirmar o senso comum, geralmente. Vão disciplinar, vão explicar por que funciona, vão explicar por que não funciona, mas raramente os trabalhos científicos se contrapõem aos resultados da experimentação não controlada do senso comum. Exemplificando na área da musculação, que é a única área que eu atuo do ponto de vista esportivo, não é? Técnico de musculação, eu me refiro a técnicos experientes, né, que participam de congressos, que trocam ideias, que escrevem artigos, que leem artigos, quer dizer, técnicos experientes não ficam esperando o trabalho científico para orientar os seus atletas. Eles vão formando, eles vieram formando consensos há décadas sobre o que funciona e o que não funciona. E, geralmente, quando vêm os trabalhos científicos, vêm confirmando, realmente assim é melhor, desse jeito que vocês não gostam, não é o melhor. Geralmente é assim que acontecem as coisas, né? Muito bom. Então, voltando às condutas na nossa instituição, né, em termos gerais. Exercícios básicos com cargas e amplitudes adaptadas para o conforto articular. Isso é o resumo das abordagens, né? Pesos mínimos, evoluindo lentamente de acordo com a tolerância individual. Amplitudes mínimas, isometria, se necessário, evoluindo lentamente de acordo com a tolerância. Isso aqui eu diria que é o pulo do gato. Se a pessoa não se atentar às amplitudes, ela não terá sucesso. E muitas vezes, as amplitudes, para serem confortáveis, precisam ser tão reduzidas que o exercício se torne isométrico. Sem nenhum problema. Exercício isométrico funciona. Só que, na medida que a pessoa melhora, vai se aumentando a amplitude e as cargas. Professor, com licença, só para informar que nós temos 10 minutos para a conclusão. Que bom. Obrigada. Que bom. Muito obrigado, muito obrigado. Então, agora eu vou pedir para me avisar com 5 minutos, pode ser? Ok. Obrigado, doutora Márcia. Bom, então, isso aqui resume um conceito importante, né? Lenta evolução de cargas e amplitudes. Esforço submáximo para as fragilidades musculoesqueléticas e cardiovasculares. Submáximo quer dizer esforço mínimo, evoluindo lentamente para um pouco difícil. Se confortável, evoluir para o muito difícil. Mas o muito difícil, que é parar 2 antes, é treinamento de atleta, né? Mas um pouco difícil já produz todos os efeitos terapêuticos. Volumes baixos, exercício, exemplificando, né? 1 para cada grupo muscular, 1 ou 2 para regiões problema, número de séries, 1 ou 2 de aquecimento, com pesos mais leves, e 2 ou 3 mais difíceis para treinamento. Nas neuromiopatias, com fragilidade, com fadiga, apenas 3 séries, com dificuldades metabólicas musculares, né? Leve, médio, pesado, acabou o treino. Então, volumes mínimos, né? Repetições, entre 10 e 15 para aquecimento, entre 5 e 10 para treinamento, geralmente entre 6 e 8. Mas é muito importante lembrar repetições ainda mais baixas para fadiga muscular ou dispneia. Fadiga muscular por doenças neuromiopáticas e dispneia, seja de origem cardíaca, pulmonar ou descondicionamento físico. Muitas pessoas com estas situações não conseguem fazer mais do que 3 ou 4 repetições com pesos mínimos. Não adianta o sujeito dizer, não, mas o ideal é fazer 8, 10, 12. A pessoa não consegue fazer 5. Tem que fazer exercício com repetições baixas, é o que ela aguenta. Agora, na evolução, a gente vai tentando aumentar. Intervalos entre 1 e 2 minutos, mais longos para fadiga muscular ou dispneia. Frequência de 2 vezes por semana para cada grupo muscular. Se a pessoa faz o corpo todo, é 2 vezes por semana. Se treina dividido, é 4 vezes por semana. Muito bom.
Agora, uma coisa que muita gente que faz, o nosso curso de especialização, por exemplo, existe há 25 anos, né? Então, a gente observa que muitos dos alunos desse curso, quando tomam conhecimento de que não existem adaptações específicas para cada diagnóstico, ficam decepcionados. Muita gente acha que para cada diagnóstico a gente tem que ter um treinamento completamente diferente. Isso não é verdade. Na realidade, nós fazemos basicamente o mesmo treinamento para todo mundo, independente dos diagnósticos, para que tenhamos todos esses efeitos terapêuticos. E o que vai acontecer é que, dependendo do diagnóstico que a pessoa tenha, ela vai se beneficiar mais de um efeito ou de outro efeito. Mas os efeitos vão ocorrer todos juntos. Por isso, o treinamento é praticamente igual, mas naturalmente com adaptações, não é? Já vimos na neuromiopatia volumes baixos, conforto localizado, cargas e amplitudes, isso é tudo adaptação individual, mas que independe do diagnóstico. Conforto respiratório, repetições mais baixas, intervalos mais longos, adaptações individuais, mas que independem dos diagnósticos. Muito bem. No nosso caso, nós utilizamos aparelhos com sistema de alavancas e pesos livres, porque é um sistema que tem menores sobrecargas articulares e uma melhor ativação muscular, né? Isso promove alívio dos ligamentos, a gente projeta adequadamente os vetores de força, projeta adequadamente a variação de carga, então já acaba tendo um efeito muito bom a nível de treinamento sem sobrecarga articular. Sem contar que não tem atrito, não tem elasticidade, etc. Bom, eu vou fazer rapidamente alguns comentários, acho que eu vou obedecer o tempo rigorosamente, mas aguardo o aviso dos 5 minutos. Eu vou fazer alguns comentários com relação a diagnósticos específicos. Lembrando que, independente do diagnóstico, em fase aguda, a pessoa precisa de repouso, medicamentos e exercícios progressivos, de muito suave, às vezes até passivos, lentamente evolutivos, até chegar a exercício no ginásio. Então, fase aguda, repouso, medicamento, exercício progressivo. O objetivo... Só desculpa, agora o senhor falou do aviso dos 5 minutos. Eu agradeço. Muito obrigado. E o objetivo é sempre fortalecimento, mas com lenta evolução de cargas e amplitudes. E, geralmente, com preferência para exercícios de cadeia fechada ou multiarticulares, porque na nossa vivência são muito melhor tolerados. No caso das artroses e osteoartrites, né, que é a artrose com inflamação, o objetivo é a estabilização, mas muito cuidado com as amplitudes. No caso das artrites crônicas, que muitas evoluem para anquilose, é importante também cuidar das amplitudes, mas importantíssimo, fazer exercícios para as articulações não afetadas, para podermos ter uma produção maior de miocinas. As articulações afetadas geralmente não permitem um treinamento com maior sobrecargas gerais, né? Para doenças difusas do tecido conjuntivo, lúpus, eritematoso e outras, a manifestação articular geralmente é artralgias. O importante é fazer exercícios para articulações não afetadas, para a produção de miocinas e poder influir favoravelmente na evolução das doenças. Nas tendinopatias, né, tendinose, tendinite, bursite, as amplitudes, é claro, têm que ser adaptadas, mas o fator terapêutico importante, excêntricas lentas, para estimular melhor a vitalização dos tendões. Nas meniscopatias, o objetivo é fortalecimento para estabilização, mas o reajuste das peças intraarticulares é um dos objetivos. E cuidado com as amplitudes. Nós temos uma impressão muito boa do nosso leg press, porque nesse leg press, estamos falando de meniscopatias, né, não existem forças de cisalhamento nos joelhos, né? Os vetores de força são sempre perpendiculares ao platô tibial e o côndilo femoral. Então, não existe força de cisalhamento. A tolerância para artrose e meniscopatia é muito grande nesse tipo de equipamento. No caso das discopatias e das espondiloses, o objetivo também é a estabilização pelo fortalecimento muscular, mas cuidado com as amplitudes, principalmente no caso da espondilose.
A espondilose, a discopatia é o desgaste do disco. A espondilose é a deformação da vértebra que vem depois, anos depois. Quando vem a espondilose, a dor geralmente melhora, porque a espondilose estabiliza a coluna, mas cria uma limitação para as amplitudes. Então, se uma pessoa com mais idade, com espondilose, tem limitação das amplitudes, o profissional que está orientando não pode pensar que aumentar a amplitude é um objetivo. Não é. Essas amplitudes limitadas por espondilose têm que ser respeitadas, porque se houver a tentativa de aumentar a amplitude forçando exercícios, vai piorar as dores. Nas espondilites com tendência para anquilose, claro que cuidados com amplitude e tal para o conforto, mas treinar articulações não afetadas para a produção de miocinas. Nas protusões ou hérnias, né, estabilização, reajuste e cuidado com as amplitudes. Nos casos de lombociatalgia ou cérvico-braquialgia, é importante evitar o quê? O estiramento dos plexos. Então, você vai fazer um desenvolvimento supino completo, você estira o plexo braquial, você pode piorar uma cérvico-braquialgia. Você vai fazer um leg press e faz extensão total de joelho, com quadril fletido, você pode piorar a situação, porque tracionando o plexo lombosacro. Então, cuidado, use amplitude reduzida para não tracionar os plexos. Nas espondilolisteses, seja por espondilose ou espondilolise, o objetivo é a estabilização respeitando as amplitudes. Nas fraturas vertebrais, em fase aguda, repouso, claro, mas atenção, fratura pode ser patológica. Então, pode ser um tumor, pode ser uma osteoporose grave. Então, muitas vezes, essa pessoa tem que ser encaminhada para o médico. No estreitamento de canal vertebral, né, com todos os sintomas de claudicação e tal, o objetivo é fortalecer, estabilizar, respeitar a amplitude, mas no estreitamento cervical pode haver espasticidade. Então, o profissional tem que observar, se houver qualquer sinal de espasticidade nos membros inferiores, volta para o médico, pode ser indicação cirúrgica. Estamos terminando. No caso das distúrbios posturais, né, com hipercifose, hiperlordose, escoliose, é bom lembrar que o objetivo terapêutico não é correção postural, é o controle sintomático. Quando houver sintomas, porque muitas dessas situações não têm sintomas, mas quando houver, o objetivo é o controle sintomático e a funcionalidade. E aquelas teorias de que você tem que alongar um lado e puxar o outro, esqueçam. Isso não tem nenhum fundamento, nenhuma evidência suporta essa hipótese. Por quê? Porque músculo forte, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é alongado. O treinamento resistido fortalece e alonga ao mesmo tempo. Na fibromialgia, esse é o último slide, analgesia é muito importante. E o que é analgesia muscular no exercício resistido? É excêntrica lenta. Então, eu deixo aqui o meu contato, naturalmente, esgotamos o tempo, né? Passei muito, professora Márcia. Não, doutor Santarém, o senhor foi britânico, preciso. Que bom. Mas, de qualquer forma, eu deixo aqui o meu contato, eu fico à disposição de todos para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Muito bem. Doutor Santarém, agradeço imensamente a sua conferência, realmente informações de uma riqueza enorme. Poderíamos aqui ficar falando sobre esse tema ainda por muito tempo, né? Pena que o nosso tempo é curto e também que a gente não vai ter aqui esse momento de conversar, né, com os nossos congressistas, porque certamente aí seriam muitas dúvidas, né, muitas curiosidades. Então, muito interessante o senhor compartilhar aqui a sua experiência, não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista de atuação profissional e com um público que certamente merece aí um olhar mais atento dos profissionais que atuam com o exercício físico, né? E que bom que hoje a gente vive numa época que o exercício resistido não é mais visto como um exercício secundário ou discriminado na comunidade científica, né? Pelo contrário. Que bom. Que bom. Então, agradeço muito, senhor pela conferência, realmente muito, muito rica,
E convido aqui aos congressistas para que continuem acompanhando as próximas conferências. A gente vai ter 2 conferências especiais aqui ainda na Sala 1. A próxima que vai começar agora às 19h15, com o Dr. Lauro Casqueiro Viana, né, com coordenação da doutora Solange Marta Franzói de Moraes. E nós teremos a nossa última conferência hoje do fim do dia, às 19h15, que vai ser conduzida pelo professor Marco Túlio de Mello. Então, temos muitas atividades aí, não só hoje, mas nos próximos dias. Esperamos que todos possam estar presentes. Tá? Um bom evento a todos. Novamente, muito obrigada pela oportunidade, doutor Citarelli. Muito obrigado, doutora Márcia. Obrigado a todos.